No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Mande sua participação. Já conosco no estúdio, o vereador e líder do governo, vereador do PSB, o médico Eduardo Carneiro. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os guarulhenses. Obrigado pela presença. Bom, a grande expectativa, o senhor é o líder do governo, parece que semana que vem retornam à Câmara, ou chegam na Câmara, melhor dizendo, dois projetos. Um retorna, que é reestruturação da Prefeitura. E também os 1.200 cargos comissionados, vereador? Sim, você disse a semana que vem. Sim. Foi você que está dizendo. Terça-feira. Deve estar vindo para a Câmara, sim, os dois projetos, né? Que é importante, por mais polêmico que seja, sobretudo o projeto dos cargos, mas uma coisa necessária, indiscutível, a necessidade hoje da cidade na reestruturação, que é mais importante até, como dos cargos comissionados. Agora, por que a reestruturação foi retirada? Ela foi retirada que teve alguns erros do ponto de vista técnico e o Executivo resolveu não fazer uma emenda em si, mas de fazer uma revisão em alguns itens. Tinha a situação também da liminar dos procuradores, né? Isso também teve uma certa influência para que fizesse já o projeto completo para ser votado. Vereador, por que a demora na aprovação desse projeto aí, já que nós temos relatos de alguns setores da Prefeitura que estão tendo dificuldade em algumas atividades por falta de funcionários, por falta de pessoas lá? Principalmente, por exemplo, onde tem projetos a serem avaliados, a serem analisados. A demora foi o tempo que se levou para fazer esse projeto foi em decorrência das dificuldades que os projetos anteriores. Se você fizer uma comparação dos projetos da gestão anterior, foi muito contestada judicialmente. E o governo, ele tomou o posicionamento de se cercar o máximo possível dentro de uma legalidade. O projeto que está vindo é um projeto inédito no Brasil, não em Guarulhos. É um projeto inédito no Brasil. Foi ouvido o próprio Ministério Público, apesar de não ser consultivo, mas foi ouvido, né? Já que foi contestado os projetos anteriores. O próprio Judiciário também foi ouvido. E hoje o projeto ele vem de uma forma muito bem elaborada, com cargos definidos, né? O que não acontecia no projeto anterior. Então, essa demora se deu realmente em relação à parte técnica do projeto. Agora, nós sempre dissemos aqui, desde o primeiro turno do ano passado, seja quem for o prefeito, precisa de cargos comissionados, né? Então, é bom deixar isso bem claro, né? Agora, vereador, quer falar sobre saúde, o senhor é médico, e nós temos observado aqui que a população reclama que às vezes mora num determinado bairro, aí Recreio São Jorge, né? São Jorge é Um caso exemplar. A cidadã diz que não pode ir em outra UBS, não tem um médico, não tem um medicamento, mas ela não pode ir em outra UBS. Como é que o senhor observa isso? No momento atual, claro que isso não pode acontecer, né? Se o sistema tivesse totalmente organizado e todas as unidades funcionando, é um modelo interessante, desde que estivesse funcionando. Infelizmente, a gente vê dificuldades em várias regiões e, obviamente, que devido a essa dificuldade, o usuário ele tem que ter o direito de passar em outra unidade, não tem alternativa, ele não pode ficar sem um atendimento. Concordo. Né? O sistema, a gente vem tentando discutir essa situação, o sistema de Guarulhos é um sistema falido. Esta é a palavra. As gestões anteriores deixou o sistema de saúde da cidade praticamente falido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós analisarmos os pacientes atendidos pela rede municipal de saúde no ano de 2016, 55% do atendimento foi feito no setor de emergência. Isso é uma situação falimentar. E 45% na atenção básica.
E, na realidade, o que se espera? Que a atenção básica absorva 70% a 80% do atendimento e o setor de urgência absorva aí de 25% a 30%. Então, o sistema que está hoje, ele está errado, está muito difícil e precisa de coragem para mudar essa sistemática. Mas por que continua errado, vereador? Isso que eu me pergunto. E o que seria necessário para mudar? Porque se aquela UBS não tem o medicamento ou não tem um médico, essa pessoa tem que ser encaminhada para outra UBS. A necessidade hoje é reorganizar a atenção primária. A atenção básica, que são as unidades básicas de saúde. Claro, o tempo é muito curto. Nós ainda podemos falar isso porque realmente o tempo é muito curto. Quiseram, inclusive na sessão passada, comparar 16 anos do governo do PT com 3 meses do nosso governo. No mínimo irresponsável ter esse tipo de comportamento. Então, eu acho que é difícil, é complexo, mas gostaria de deixar aqui, usar inclusive esse canal de comunicação com a cidade de Guarulhos, que o atual governo vai focar no atendimento primário. Esse número que eu passei para vocês, de mais de 55% de atendimento de setor de urgência, isso é uma situação falimentar, vocês não tenham dúvida. Então, claro, investir nos programas de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, ter as UPAs como retaguarda de urgência e o hospital para aquilo que é necessário. Agora, fazer esse modelo dentro de uma cultura de atendimento que nós temos também não é fácil, a gente entende disso. E realmente não é fácil, até porque você vai ter que mudar, inclusive, o hábito daquele indivíduo que, por não ter um atendimento na unidade básica de saúde, ele vai para o pronto-socorro mais próximo. Isso é uma situação que realmente não tem saída. Desta forma, é a situação falimentar mesmo. Vereador, no início do governo, o prefeito Guti fez uma visita à UPA São João, o senhor esteve também. Sim. Mas de lá para cá, vários relatos que a situação continua a mesma. O que fazer para aquilo funcionar? O que falta ali? É dinheiro para fomentar, para comprar material? É falta, como você falou, de preparo de funcionário? O que acontece? Vou trocar a Fundação ABC. Olha, só para vocês terem uma ideia, a fundação a OS contratada para aquela unidade da UPA São João, ela está sendo, a pauta de uma comissão especial de inquérito na casa, né? Esse contrato da Fundação ABC. Existe muita coisa errada, já foram detectados, inclusive dentro do contrato, um contrato que não se cobrava metas. Você fazia um pacote de valor e não se cobra metas. Isso realmente não tem como. E a Comissão Especial de Inquérito, eu já tenho bem esses números, até por estar próximo do governo, mas isso vai ser mostrado na Comissão Especial de Inquérito, vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Agora, não está conseguindo andar. Eu já começo a pensar um pouquinho diferente, Rodrigo. Eu acho que os insumos já estão chegando, tá? A situação, até conversando com funcionários, a situação começa a andar um pouco mais. Encontramos a situação no caos. Um caos total de atendimento, na fórmula desse atendimento e na parte financeira, né? Pensava-se em 74 milhões, mas hoje nós sabemos que é mais de 140 milhões de dívidas só na saúde. Então a situação é muito complicada, mas tem solução, tem que ter coragem. Agora, doutor Eduardo, eu tenho a sensação que os hospitais estaduais de Guarulhos, o Padre Bento e o SECAP, o geral, eles não dão a retaguarda necessária ao município. Qual a visão do senhor? Concordo plenamente. Eu, inclusive, já defendi, numa determinada discussão, que a gente faça, e esse é um momento ímpar para Guarulhos, né? Nós somos do partido do vice-governador, essa proximidade aumenta a nossa responsabilidade de trazer o governo mais perto de Guarulhos. Havia aquela briguinha de PT e PSDB que só atrapalhava a cidade. Hoje já não existe mais. Então, eu acredito que nós temos o dever de cobrar isso e eu acredito que essa relação tenha que se melhorar, sim. Tende a se melhorar. E uma AME para Guarulhos? Virá, em breve. Certeza? Certeza absoluta. Já
Boa notícia em primeira mão. Em primeira mão, uma boa notícia. Peraí. Isso, então ninguém faz mágica, ninguém tem uma varinha mágica que no outro dia você transforma tudo. O modelo é muito ruim, a situação financeira é muito difícil. Agora, está vindo coisas muito boas e muitas coisas esse ano ainda vai acontecer. Este ano, a AME, ela está vindo. 2 UPAs já, em breve já vão ser abertas. Né? Então, a situação ela tende a se reorganizar. Agora, já que nós vamos reorganizar um caos, vamos ter coragem para mudar esse modelo. Esse modelo está errado. Não pode, em 2 milhões de consultas, 1 milhão e 100 consultas serem no pronto-socorro. Esse modelo está errado. É na bola na fogueira, né? Como fala no futebol, né? Inverteu-se aí as prioridades, né? Bom, vamos sair um pouquinho da saúde. O João Carlos quer saber a sua opinião, doutor Eduardo Carneiro, vereador, o senhor como líder do governo, sobre a questão do pagamento aos ex-comissionados. Qual a sua posição? A minha posição pessoal, como vereador, é que todo aquele que trabalha precisa receber, tem o direito de receber. Agora, a questão dos comissionados que foram dispensados e passado essa bola para o governo atual, né? Porque eu também faço a reflexão. Por que o governo anterior não mandou no final do ano e já pagou todo mundo? É fácil jogar a culpa no governo atual da forma que está sendo jogado. Agora, o governo atual, esses cargos não existem mais, né? Porque ele foi contestado na justiça. E temos situações e situações, inclusive de denúncia de funcionário da prefeitura que morava no exterior. Então, tem que ter responsabilidade. Claro que nós vamos penalizar a maioria, mas o gestor público ele tem que ter responsabilidade. É uma responsabilidade muito séria de repente, sair pagando tudo que se pegou. Então, o governo Guti tomou uma posição, e eu defendo essa posição, que tem que fazer análise jurídica de tudo para fazer pagamento sob pena de lá na frente se tornar um ato de improbidade. Ah, você pagou por quê? Você tinha certeza do que você pagou? Então, eu acho que o governo está correto em tomar essa posição. Bem, vamos voltar a falar sobre saúde. O Ricardo Cassiano, já de São Roberto, quer saber do senhor, doutor Carneiro, vereador, a ideia de mutirão e plantões em hospitais. Em toda eleição, o candidato promete, nós vamos fazer mutirões, vamos fazer mutirões de exames, de consultas. Por que essa ideia não acontece depois? Ontem à noite, na Secretaria da Saúde, estava um grupo de servidores da saúde, de carreira, o secretário e eu estava participando. O assunto foi esse. Ontem à noite, às 19 horas, estávamos falando de quê? Estávamos falando de mutirão, da participação dos agentes de saúde, das unidades básicas de saúde, através das suas gerências, da sua participação junto à comunidade, né? Porque muitas vezes a saúde não é só remédio, não é só médico e remédio. Muitas vezes atos de prevenção, palestras, mutirões, isso ajuda muito. Então, pauta de ontem à noite, né? Nós estávamos falando a respeito disso. Inclusive, nós estamos discutindo já a respeito da carreta da saúde, que deve também, em breve, estar em Guarulhos. Para quê? Para tentar tirar o sufoco que nós estamos. Não conheço. O que é a carreta da saúde? Que é uma instituição que vem com toda a equipe de profissionais, inclusive de exames, e que vai nas regiões mais distantes levar um atendimento. De repente, vamos falar aí, falamos agora do Recreio São Jorge, às vezes regiões mais distantes, que tem uma dificuldade, leva-se e faz esse sistema de mutirão. Mas é projeto do governo do Estado, federal, uma ONG? É uma ONG. É uma ONG. Doutor, outro problema grave na saúde em Guarulhos é a questão relacionada ao hospital da criança, aqui na região central. Ontem, por exemplo, às 6 horas da tarde, chamava-se ficha de 11 horas da manhã. O governo está trabalhando alguma solução para isso? Pensa-se, de repente, construir um novo espaço? A sua pergunta vai de encontro à minha colocação que eu acabei dizendo. Esse sistema está errado, Rodrigo. Então, nós vamos ter que discutir muito isso. Não é fácil mudar,
Mas por que que essas pessoas estão lá no pronto-socorro do Hospital Municipal da Criança? É porque o sistema básico não está funcionando. Então lá tem crianças que estão com quadro febril que deveriam estar lá, em casos graves, mas tem casos de puericultura, que são consultas. Então, está muito difícil. Esse sistema herdado, e tem que se ter coragem de dizer, esse sistema está errado, tem que mudar, esse sistema não pode. Você vai no HMU, é a mesma coisa. A sensação que você está num ambiente de guerra. Né? Eu já fiz 20 anos de setor público de saúde, eu nunca vi acontecer na cidade o que está acontecendo. Então, foi a falência do nosso sistema primário, de atendimento primário. Está todo mundo indo para pronto-socorro, aí fala, ai meu Deus do céu, socorro, olha o que está acontecendo no setor de urgência dos hospitais. Este modelo está errado e temos que ter coragem de mudar. Gil Dantas disse que ontem um amigo foi na UPA São João, chegou às 7 horas e foi atendido às 11. O senhor acha aceitável? Não, obviamente que não. Né? Eu ia dizer que ele esperou um pouco. Não, precisaria 4 ver. horas. É difícil falar nisso, Pedro, Rodrigo, ouvintes. É muito difícil falar nisso. Mas eu sou representante do governo, sou líder do governo na Câmara Municipal. Eu vou ter que colocar esse tema. Vamos ter que acostumar a falar sobre isso, que o modelo está errado. O modelo correto é investir nos programas de saúde da família. Em 2 anos nós vamos dobrar o número de grupos de saúde de família. Mas iniciamos com 100, nós vamos chegar em 200 em 2 anos. O secretário Já aumentamos em 20% esse ano. O secretário de Saúde concorda com o senhor? Claro, essa ideia é uma ideia do conjunto, né? Nós, eu, o Roberto, outros médicos da cidade, que inclusive têm ideias e levam até de forma voluntária para o grupo, é um consenso sim da classe. Uma pergunta interessante aqui, a Magali Correia: existem fortes rumores que os serviços do HMU e Hospital Municipal da Criança serão terceirizados. Isso procede? Eu acho que tem a ver com aquela viagem do prefeito Guti a Goiânia, né? Existe um decreto municipal que as entidades, os locais, né, o hospital, ou unidade básica, que são antigos, existe um decreto que veta a contratação de OS. A contratação de OS só para equipamentos novos. Só que está vindo também, na próxima semana, junto com alguns projetos que devem ir para a Câmara, um projeto que muda isso. Decreto é fácil de mudar. Isso, que muda para que nós possamos, nos equipamentos antigos, também possa se contratar, que é uma alternativa inteligente. O senhor falou muito em deficiência no atendimento primário. E durante a campanha, o prefeito Guti falou, de repente, de estender o horário de atendimento às UBS, até às 20, 21 horas. Uma ideia interessante. Tem sido falado isso? É viável isso? Sim, essa ideia é de um médico da cidade, que é vereador e líder do governo hoje. É do senhor? Sim. Não sabia. Nós fizemos uma proposta que, como temos uma dificuldade em algumas unidades, e a máxima do governo Guti de não construir, mas fazer funcionar ao máximo aquilo que já existe, seria mais inteligente fazer o que a gente chama de terceiro horário, dando uma outra opção. Essa é uma opção. Uma boa ideia. E que o governo Guti aceitou nossa sugestão, está lá no programa de governo. Foi muito debatido durante a campanha. Sim, assim como o nosso projeto também, que já teve, o meu projeto na Câmara, que já teve parecer das comissões da CCJ e da Saúde, parecer favorável, a respeito de troca de serviço. Instituições de saúde da cidade, que têm dívidas com o município, pagarem serviços. Boa ideia. Hospitais, clínicas diagnósticas, né? Tá lá uma clínica de diagnóstico de tomografia e de ultrassom. Tem uma dívida lá de X reais. Pagar em quê? Naquilo que ele tem. Paga com ultrassom, paga com tomografia. Também é uma ajuda.
Só para finalizar, vereador Carneiro, o Marcos Gere, é isso? Marcos Gere. Gerê, perdão. Isso. Ele diz que observa muitos moradores de Arujá, Itaquá, Santa Isabel, Mariporã e Nazaré Paulista usando o sistema de Guarulhos. Isso é verdade? Sobrecarrega? Existem até pela Proximidade das bairros, né? situação da limítrofe entre com esses municípios. Né? Ontem a gente estava até discutindo uma situação muito interessante, que é um dado científico, um dado oficial, que hoje se você... o risco de uma pessoa morrer com infarto agudo do miocárdio na cidade de Guarulhos é 25%. Ou seja, a cada 4 que tiveram um infarto, o risco de um morrer. E na cidade de Mogi é 9%. Então, por que isso? Isso é coincidência? Não, isso é resultado do sistema. O sistema não realmente... Não vamos ficar falando a vida inteira da herança maldita que nós tivemos, mas é verdade, não tem como não dizer isso. Nós vamos dizer, agora temos proposta para frente. Bom, obrigado pela participação, vereador, líder do governo. Tem outras questões, só para finalizar. Essa não acaba, né? Então. Maurício Ribeiro, da Vila São Rafael, gostaria de saber sobre proibição de pacientes serem atendidos em posto de saúde de outro bairro. Nós já falamos. Nós já falamos. Isso, justamente. Maurício, ele falou, ele também discorda disso, mas tem que resolver. Verdade. Obrigado, doutor Eduardo Carneiro. Obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. 2 minutos, produção.